Amém. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. O primeiro culto do ano, né, irmão? Então vamos só agradecer a Deus e pedir abençoação para que nós possamos aqui de volta. Pedir a Deus que esse ano de 2024 o Senhor venha estender a mão dele sobre a igreja, né? E venha abençoar cada um. Orar pelas almas que está aí fora para Deus poder trazer alma. E vamos pisar com o pé direito em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Amém? Vamos fazer uma oração enquanto o pregador chega aqui na nome de Jesus. Amém? Vamos pedir a Deus que Deus venha falar com Deus nessa noite de hoje, falar com a igreja. Nós precisamos que seja em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, mais uma vez, Senhor, encontrando aqui na tua presença, Pai. Estamos, Senhor, Espírito de verdade, meu Deus. Senhor, nesta hora, Pai, eu te louvo, eu te amo, Pai querido. Senhor, que desse tudo, Pai, surpreendendo, Pai querido, dia 7 de janeiro, Pai. Pedindo a Ti, Senhor, esse momento, Pai querido. Senhor, que tu estende, Senhor, tua mão sobre a tua igreja, Pai. Estenda, Senhor, tua mão sobre o teu povo. Pai querido, que tu venha, Senhor, derramar a bênção, Pai querido. Venha, Senhor, edificar cada um que se encontra, Pai. Senhor, venha, Senhor, as nossas vidas, Pai querido. Eu te falo em meu Deus, Senhor. Venha, Senhor, ajudar nós, meu Pai querido. Meu Pai querido, Senhor, amado, meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, Senhor, tu vai, meu Pai querido, encontra, meu Pai querido, de cada um, meu Pai. Abençoa, Senhor amado, Pai. Abençoa esse culto de hoje, Pai. Senhor, eu estou convidando o meu pregador para poder falar para a tua igreja, Senhor, Pai. Senhor, Pai, meu Pai querido, encontra cada alma, meu Pai querido. Aquela alma, Senhor, daquilo que encontra, Pai. Senhor, Pai, te encontra, Pai. Senhor, toca o coração, meu Pai querido. Senhor, trata, meu Pai, para a tua casa, meu Pai querido. Ô Espírito Santo de Deus, Senhor, tu tem poder, meu Pai querido, para poder mover as áreas, Espírito Santo de Deus. E eu creio, meu Pai querido, no teu trabalhar. Eu creio na tua obra, Senhor, Senhor Deus. Senhor, que tu abençoa, Pai. Abençoa cada pessoa que encontra, meu Pai querido. Senhor, abençoa a família de cada um, meu Pai, Deus. Deus envia, Senhor, anjo, meu Pai querido, de cada casa, meu Pai querido, de cada irmão que aqui se encontra, meu Pai querido. É Deus, Senhor, que eu te peço, Pai, te agradeço. Em teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Aí, agradeço a oportunidade, deixo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Nossa, velho. Vamos receber uma palavra em nome de Jesus? O que Deus tocar no coração dele, amém? Amém. Receba com mão para Jesus. Amém, graças a Deus. Hoje a gente aceita a Santa Paz do Senhor. Amém. É mais um domingo, né? Na presença do Senhor. Agradecer a Deus que a nossa grande oferta que nós podemos oferecer a Deus é a nossa presença aqui. Amém, Jesus. Para poder louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Amém, Jesus. Glória Glória a Deus. Racional. Aquilo que ninguém pode fazer por mim, pode fazer por você, falando. É verdade. Verdade, Jesus. Aleluia, Jesus. Muitos falam por cada vez, Deus abençoa a gente, não vai evitar, a gente vai poder congregar para poder louvar o nome do Senhor. Amém. Nossa pensamento é para isso. Tá? Então vamos agradecer a Deus, né? Por mais um dia que se foi, a noite chegou e nós estamos aqui. Graças a Deus. Senhor Deus, meu Pai. Deus, meu Pai, abençoa. Obrigado, Pai, passa a vida, Senhor. Deus, meu Pai, chamada carta de oração, meu Pai. Vai,
ter passado um Natal bom, né? Diante de Deus. E desejo a todos, em nome do Senhor Jesus, um ótimo ano novo para vocês. Amém. Seja um ano cheio de vitória, cheio da graça de Deus, né? Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Pode se assentar em nome de Jesus. Para você que está assistindo, que Deus abençoe, ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, que Deus vai abençoar suas vidas. Amém. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, livro de 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel. Ela foi pegar lá, irmão. Tem não? Tem como não? Primeiro Samuel, no capítulo 16. Enquanto os irmãos traz, eu vou dar um perfil da mensagem, tá bom? Em nome de 1 Jesus. Samuel Capítulo 16. O ano aqui é 1063 a.C., né? E quem já estava, quem comandava a época de Israel aqui era Samuel, né? Em nome de Jesus, ele era tido como profeta do Senhor, né? E ele que dirigia as igrejas, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu filho. Confere, por favor, para quem não ok aqui? Não, que esse funciona. E nessa época, irmãos, em nome do Senhor, Samuel, ele era tido como profeta de Israel. Ele dirigia, né, a maioria das igrejas como profeta do Senhor, né? E pela desobediência de Saul, por várias vezes Deus tem falado com Saul, né? Principalmente consultar videntes, né? Espiritismo, né? E Deus, ele considerava até as coisas desse povo imundo, não era assim? E o caos aqui foi quando Saul foi consultar umas pessoas que eles receberam, né? Ofereceram para ele um sacrifício, né? Umas vacas, né? E ele aceitou, sendo que ele sabia que Deus, ele era contra, né? E Deus já tinha dado essa ordem para ele, né? E aí ele foi, desobedeceu a Deus e Deus virou as costas para ele, né? Foi aí que o espírito mal entrou e começou a tentar a Saul, né? Aí nós chegamos no capítulo 16 e diz assim: diz o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o Belemita, entre os seus filhos. Me tenho provido de um rei.
né? Ou seja, que mesmo com depois que Deus ele fala com Samuel que ele tinha rejeitado Saul, né? Samuel vai e ora a Deus, né? E jejua em prol do reino, né? Porque desde esse tempo aqui que o Senhor, o povo de Deus tinha o costume de orar e jejuar, né? Pelas autoridades, né? E aqui no caso aqui especificamente está falando do rei, né? Hoje é presidente, é prefeito, governo, né? Em nome de Jesus. Então, obrigação cristã, obrigação nossa é estar orando e intercedendo as nossas autoridades, seja ela boa ou mal, né? Em nome de Jesus. E quando ele começou a orar, né? O anjo do Senhor ele diz para Samuel assim: Samuel, até quando você vai apresentar esse homem nas mãos de Deus, se consagrar a sua vida por esse homem, sendo que Deus mesmo for rejeitado? Pronto. Aí ele diz assim: enche teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belamita. Entre os seus filhos tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que has de fazer. Ungirás a quem eu te disser. E fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vida? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos comigo, consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Os irmãos percebem que todas as vezes que Samuel ele chegava em um determinado local, né, as autoridades temiam, porque ele trazia com ele o recado de Deus. E quando Samuel falava, a palavra se cumpria. Porque Samuel era tido um homem digno, reto diante do Senhor, um homem de rei, né? E que ele abandonou a sua própria vida para poder servir a Deus como profeta, né? E quando Deus começou a pegar crédito, né? Porque tudo é crédito que Deus pega conosco, né? Nós fomos chamados, mas nós temos que se achegar a Deus. Toda vez que nós chegamos a Deus, Deus ele vai chegar a nós. E vai chegar um tempo que você chegou tão perto de Deus, que Deus ele fala assim, ó: puxa, nesse homem Severino eu posso confiar nele. Eu vou derramar nele o meu espírito e ele vai ser o meu intercessor. Ele vai me representar na terra e aonde ele pisar a planta dos pés. E era assim feito com Samuel. Então, quando os soldados viram Samuel entrando na porta da cidade, né, eles ficaram com medo, tremendo, né? E eles correram encontrar com Samuel e disseram: Samuel, homem de Deus, é de paz que tu entra na cidade? Sim, é de paz, é de paz. Eu vim para fazer sacrifício, eu vim oferecer sacrifício ao Senhor, né? Então os soldados, eles se aliviaram, porque ele veio, né? Como disseram o Senhor: quando tu entrar na cidade,
vai e diga que você veio fazer sacrifício, que você vai sacrificar a mim. Leva contigo a novilha, né? Um bezerrinho, é isso? E aí você vai e apresenta para eles. Por quê? Porque se ele fala que ele vai ungir uma pessoa rei, quem era o rei da cidade? Saul, o desobediente. Certamente Saul mandaria matar ele. Então, quando o Senhor ele faz uma coisa na minha e na sua vida, o Senhor ele é ordem, ele é decência, em nome de Jesus. Ele faz as coisas em nome de Jesus, sem prejudicar ninguém, sem falar com ninguém. Ele vai, ele pratica, ele faz o que tem que fazer na sua vida, em nome de Jesus, seja uma cura, uma libertação, seja para usar a sua vida, a sua boca, em nome de Jesus, ele vai fazer tudo com ordem, com decência. E ele ainda arruma uma saída, né? Porque às vezes, tipo o Covid, alguns meses, né, atrás, né? Que estava o Covid aí. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou lá em tal canto, porque o Covid está avançando e eu não vou, né? Pois, se o Senhor ele mandou eu ou você, seja qualquer um, em qualquer lugar, e nós não fomos por causa do Covid, em nome de Jesus, eu quero só dizer para você, o Covid foi embora, nós estamos aqui. Talvez aquela pessoa que era para você aí, que você sentiu, que eu senti, talvez ela já não está mais no nosso meio, né? E aí o que vai acontecer conosco? A gente foi reprovado diante de Deus. Nós fomos reprovados. Por que eu estou dizendo isso? Que aquilo que aquela coragem que nós não teve em 2023, foi um ano de luta, né? Isso aqui é o primeiro culto, é o primeiro domingo do 2024, né? Então, o que nós não fizemos, ou aquela coragem que nós não buscamos diante de Deus, né? Em 2023, que o Senhor possa procurar e achar em cada coração essa coragem de 2024. Amém. Glória a Deus. Porque o crente ele tem que tomar posição diante de Deus. Nós não podemos se acovardar, né? Porque o Senhor ele abre uma porta de escape para Samuel. Assim como ele abriu a porta de escape para Samuel, ele vai abrir para mim e para você. Amém. O que não faz nós avançar é o medo, é o espírito de covardia. E nós já fomos julgados por essa palavra, porque Deus ele diz através de Paulo que Deus não deu para nós espírito de covardia, ele deu espírito de ousadia. Ele deu espírito de coragem para nós. Nós temos que olhar e não sentir medo, não. Tipo do Covid que eu estava dizendo, nós servimos quem? O dono da vida, gente. É o dono da vida. Então, com certeza, 2024 pode surgir uma nova demanda, uma nova enfermidade. E nós temos que estar preparados, porque nós servimos o dono da vida. Glória a Deus. Muitas pessoas que se cuidavam, muitas pessoas que andavam de máscara antes de mim, de você, muitas pessoas que estavam no médico em nome de Jesus, muitas pessoas que tomaram suas vacinas, partiram. Olha eu e você aí. É porque nós merecemos? Não, nós fomos reprovados. No Covid nós não saímos com medo, nós não fizemos quase nada para Deus, nós não evangelizamos, nós não armamos, não traçamos estratégia de trabalho diante de Deus, nós fomos reprovados. Que 2024, que eu e você possa abrir o coração, que nós possamos em nome de Jesus, nesse primeiro domingo em nome de Jesus, e os demais que vão vir, buscar o espírito de ousadia, em nome de Jesus, espírito de coragem, pedir para Deus, Senhor, renova a nossa fé, renova as nossas forças, seja conosco em nome de Jesus, assim como tu foste com Samuel, em nome do Senhor, porque o Senhor ele é sábio, ele é sábio, ele dá sabedoria para nós diante do problema. Então nós não precisamos se preocupar. Se o Senhor ele permitiu que você entrou em uma casa, da mesma forma Ele vai permitir que você saia, em nome de Jesus. E aí, saíram ao encontro tremendo e perguntaram: é de paz a tua vida? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício.
Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Aquele já estava diante da palavra de Deus. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por que Eliabe? Porque ele tinha um corpo massa, né? Era bonito, né? Aí Samuel olhou assim e falou assim: certamente esse deve ser o ungido do Senhor, né? Aí ele pegou, entrando, Eliabe pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí o Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para quem está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Às vezes eu e você, em nome de Jesus, a gente está com o nosso uniforme, com a nossa roupinha, né? A gente está com o nosso semblante cristão, né? As irmãs de saia, os irmãos de aventais, né? Eu de terno, né? Em nome de Jesus, ministros, né? E às vezes a gente olha o irmão assim e nós falamos assim: puxa, o irmão é muito crente, né? Pela aparência, pelas vestimentas, né? E às vezes nosso coração está completamente enganado, né? Então, por um engano, eu vou falar de mim. Às vezes vocês estão vendo eu de ministro aqui, o ministério me aceitou como ministro, mas às vezes eu sou rejeitado diante de Deus. Por quê? Porque eu não procuro me chegar a Deus. Eu não uso as ferramentas que Deus ele preparou para me usar, que é o jejum, né? Eu quero conseguir as coisas com a força do meu dinheiro, o poder físico da minha força, né? Em nome de Jesus. E aí o Senhor ele pega, ele vai olhando, ele fala assim: puxa, o Carlos, ministro Carlos, esse é ministro somente lá na terra, só no ministério. Por quê? Porque eu não atento para as coisas do Senhor. E como eu e você, nós não atentamos, para todo mundo vai olhar o irmão Carlos e vai dizer: esse é crente, esse é o ministro da palavra. E às vezes eu tenho algo que está me desconsagrando diante de Deus. Então nós não podemos se atentar muito pela aparência e nem pelos elogios, né? Eu estou sempre assim alertando assim a minha esposa, né? Em relação a elogios, né? E a profecias, né? Para Deus ele está contente contigo da forma que tu está. Deus ele está, não se apegue a isso não. Você recebeu um elogio, uma profecia te elogiando em nome de Jesus. Então vai lá no livro de 1 Pedro em nome de Jesus, no capítulo 2, versos 3, que está dizendo assim, não creais em todo o espírito, mas buscai para ver se vem de mim, porque já em vossos meios muitos falsos profetas, falsos espíritos, né? Então o homem de Deus, quando você é chamado, né? Você vê que aqui o homem, ele pega e fala assim, os soldados vêm, e ele chega diante da porta assim, fala assim: homem de Deus, só vem em paz. Esse título, homem de Deus, né? O homem de Deus tem que se preocupar só com as coisas de Deus. O coração dele tem que estar cheio de Deus. Sua cabeça tem que estar cheia da graça de Deus. A vida, a nossa vida, ela tem que ter Deus, porque é Deus que reina em nossas vidas. Aleluia. E eu penso que quando eu e você, nós estamos cheios de Deus, né? Aí as próprias pessoas, elas vão colocar um título de você. Lá vem o homem de Deus, que nem fez com Samuel. Por quê? Porque a vida desse homem era regada a Deus. Esse homem ele fazia para Deus. Ele fugia de conversa. Ele não aceitava a conversa. Esse homem era dedicado à oratória.
destruir aquela nação. Porque se esse homem, né, hoje nós não evangeliza, nós não fala, muitos, irmão Félix é primeiro, irmão Severino, eu acredito que é a irmã Rosa, eu não posso falar das demais irmãs, mas a irmã Rosa Moreninha eu acho que é do tempo que a igreja fazia oração e só na oração você já tinha que orar com o olho aberto. Não era assim, irmão? Não era assim, irmão? Você já tinha que estar com o olho aberto. Por quê? Porque você orava aqui, havia uma manifestação de espírito mal lá no campo, outro lá, principalmente na matriz, às vezes tinha 10, 15 pessoas que os obreiros dando trabalho para segurar. Por que isso não acontece hoje, irmãos, novamente? Por que deixou de acontecer? Será que Deus virou as costas para nós? Ou é nós que deixamos de consagrar o Senhor? Será que nossas vidas, ela está cheia de Deus? Ou está cheia das coisas, das nossas próprios interesses, da nossa vontade? Será que está reinando em nosso coração, a nosso querer, a nossa vontade? Ou a vontade do Senhor? Porque aqui, Samuel, ele fazia as coisas de Deus. Quando o homem viu ele, e nós estamos lendo a palavra de Deus, que foi Deus que mandou ele naquela cidade. Então não precisa de nós recebermos elogio. Não precisamos ser elogiados, em nome de Jesus. Se cada um fizer o seu trabalho diante de Deus, eu tenho certeza, a irmã Rosa vai fazer de um lado, a outra Rosa de outro, a irmã Marlene de outro, a Luciana de outro, aquela irmãzinha que eu não sei o nome, que é filha da irmã Marlene de outro, outra irmã Nenê, a dona Santa, Devaldo, o irmão Severino. Quando nós passar diante daquela rua que nós passou e que nós falou de Deus àquela pessoa e que Deus usou a nossa mão para salvar ou para tirar aquela pessoa do sofrimento, quando nós passar, alguém vai falar assim para nós não vamos ouvir, mas alguém vai falar assim: olha, aquela mulher é de Deus, viu? Ela entrou na casa daquele fulano lá e fulano ficou bom. Então nós não precisamos de elogio, nós precisamos se consagrar. Amém. Se preocupar com as coisas de Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, mas Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Você entende? Jessé vai passando, puxando assim os filhos assim, ó. Foi reprovado. Deus não falou nada para o homem de Deus agora. E nem o homem de Deus pensou que era, porque Deus conhecia o coração dele. Deus ficou quietinho. Porque quando tem momento em nossa vida, em nome do Senhor, que se a gente já quebrou a cara falando, vai ter momento na minha e na sua vida que nós temos que fechar nossa boca. Porque tem o seu momento de você falar, e vai ter momento que Deus ele quer você quietinho, sem falar nada. Só esperando por uma resposta daquele. Porque ele vive. E se ele vive, ele fala. E se ele fala e vive, ele tem sentimento. Glória a Deus. Aí ele passa e Samuel fala assim, ó: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamar. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor:
irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e foi a Ramá. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, vocês percebem? Você percebe que em nome de Jesus, quem era Davi? Quem era Davi? Davi era filho de Jessé, com mais 7 irmãos. Abriu. Com mais 7 irmãos. Os irmãos bonitos aparentaram. Davi, ele foi criado e ensinado a pastorear ovelhas. Por quê? Porque os próprios irmãos o desprezavam. O desprezo dele vinha do próprio pai. Vinha do próprio pai. E assim era desde nossa época. Vocês se lembram que nossos pais estavam conversando e nós não queríamos passar na frente dos nossos pais? Sim ou não? Sim. Era assim ou não é? Se os nossos pais estivessem conversando ou recebessem uma visita e a gente passasse diante dele, se ele olhasse e fizesse assim, a gente podia esperar que a visita sair e nós íamos para a correção. Era assim ou não é? Era assim, dessa forma. Os nossos pais, os nossos antepassados, eles seguiam essa série, porque era aplicado nas primeiras vidas que tinha aqui. E Davi, por ele ser o menor, né, e os outros ser tudo grande, bonito, né, corpudo, alto, né, Davi era desprezado pelos seus irmãos, né, por ele ser grande, já pela maneira que se educava na época, né. E o pai não aceitava opinião, porque ele era o menor, ele era tido como pastor de ovelha, né? Não era uma pessoa importante lá dentro da família, no meio da mesa, né? Você pode ver que chamou todo mundo, mas não chamou ele, né? E passaram quantas pessoas? Os 7 filhos de Jessé. Mas o Senhor rejeitou todos. Falta ainda alguém? Ou acabou? Não, tem um menor. Não, então manda chamar. Eu não vou sentar nessa mesa enquanto ele não tiver. Ninguém vai sentar na mesa. Porque tinha-se um respeito, né? Tinha-se um respeito diante de Deus, né? Quando Davi ele entra, né? Deus ele fala com Samuel, é esse. E aí o azeite vai, a mão começa a tremer, e aí vai e torna na cabeça do menino. Pronto. Quando fez isso, a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo, após o azeite, o menino foi cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O que precisa, em nome de Jesus, para nós termos conhecimento e termos espírito de coragem, é vaso. Vaso a igreja tem. Nós somos vasos de Cristo. Mas às vezes está faltando o azeite, que na época era azeite mesmo. Mas hoje a unção que você precisa, o azeite que a palavra está falando, é o Espírito Santo de Deus. Se nós não orarmos, buscarmos o renovo diante do Senhor, esse espírito de coragem não vai vir sobre nós. Nós vamos ser um vaso, mas vaso vazio. O que enche o crente hoje, o que enche o vaso hoje, é em nome de Jesus, é o Espírito de Deus que vem através da oração. Glória a Deus. Através, quando você enche a sua mente, fala, eu tenho que orar, mesmo que você não esteja
nossa, minha mãe está de cama. O primeiro sintoma da pessoa que está cheia de azeite, o vaso cheio de azeite, é começar a tremer e falar: Senhor, prepara a minha vida que eu vou lá, eu vou pôr a mão na cabeça dessa pessoa. Esse sentimento, irmãos, não pode sair de nós, porque nós servimos o dono da vida. E no livro de Marcos 16:15 está dizendo assim, ó: ide a todo mundo, prega o evangelho, vai lá evangelizar. E quando você estiver evangelizando, não tenha medo não, põe a mão no enfermo, põe a mão no enfermo, expulsa a enfermidade, expulsa o espírito mal. E se aquela pessoa tiver bebido veneno, ela não vai morrer por causa da sua oração, porque o dono da vida está contigo, a unção de Deus está na sua vida. É lindo, olha, é lindo, olha, quando você vai falar novas línguas, porque você se enche, você não consegue segurar, porque você está cheio de azeite. E quando nós estamos cheios de azeite, é por poucas coisinhas, que é poucos milagres, até uma dor de cabeça, que você orar e a irmã fala: puxa, passou. O irmão fala: puxa, está morrendo dor de cabeça, você pôs a mão, acabou. Olha, eu entrei na sua casa, você entrou aqui em casa, estava com uma dor terrível, nossa. Fui conversando com você, olha, a dor subiu. Por quê? Porque você está um vaso cheio de azeite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, o que nós vamos é que o ano tem 365 dias. Você tem várias maneiras para você se encher de azeite. E é você que tem que querer, não é mais. É você que tem que querer, é você que tem que buscar. É nós que temos que buscar. É nós que temos que se encher. Obra na sua vida, Deus tem. Às vezes nós reclamamos que perseguição, luta, mas vê a perseguição desse moleque. Quando ele foi ungido, ele foi cheio do Espírito Santo. Cheio. Mas a restrição dele continua a mesma coisa dentro de casa. Os irmãos não saíam com ele, o pai era de pouca conversa, pelo que na escatologia diz, a mãe também, ela se compadecia, mas não podia fazer nada, então ela tinha que se jogar também no barato, então ele era abandonado pela família. Mas é um moleque que ele pôs no coração: eu não quero ser. Essa é a pergunta que nós temos que dar para nós. Eu não quero ser como fulano, como Beltrano. No caso de Davi, ele está dizendo: eu não quero ser como meus irmãos, eu não quero ser como meus pais. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um homem que não guarda raiva no meu coração, não guarda rancor no coração. Eu quero ser um homem cheio de Deus. Eu quero ser um homem que trabalha. Eu quero ser um homem valente. Eu quero ser um homem que defende a família. Eu quero ser um homem que representa Deus aqui na terra. Esse homem, ele determinou ser isso. E Deus, ele sabe o coração de Davi desde criança. Desde criança. Aqui Davi tinha 12 anos. Ele foi ungido há 12 anos, com 12 anos de idade. A perseguição dele, com 12 anos ele já era rei. Ninguém sabia. Nem ele mesmo sabia que ele era rei. Mas ele foi observando e fazendo o seu trabalho e obedecendo aos seus pais. Porque seja ela boa ou ruim, a mudança na nossa vida, ela pode não ser boa, mas ela vai trazer benefício. Ela vai trazer benefício para nós. E a obediência
que esse menino tinha para os pais e para os irmãos dele, trouxe benefício diante de Deus. Ninguém sabia que ele era rei, mas ele sabia que queria servir a Deus. Ele não tinha autoridade de buscar Deus em oração, de ir para a igreja, de ir para os montes, não. Ele tinha apenas 12 anos, mas ele tinha Deus no coração dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Se meu e teu coração nós colocar em nome de Deus, nome de Jesus Cristo, colocar em nosso coração, eu quero ser representante, eu quero ser embaixador do reino do céu, eu sou representante de Deus aqui na terra, em nome de Jesus, e você tem que mostrar isso, porque quando nós dizemos que o nosso coração está cheio, nós temos que mostrar. O bandido, ele não fala que é ladrão, e ele não sabe para roubar. O trabalhador não fala que é trabalhador, não sabe para trabalhar. Assim é o homem de Deus, é o reino de Deus. Não tem como eu ser de Deus, irmão Severo, se eu não fizer as coisas de Deus. Se eu não fizer a vontade de Deus. Não tem. Às vezes a gente olha para a aparência, eu posso estar direitinho no ministério, posso estar direitinho diante dos olhos das pessoas, eu posso estar direitinho perante a minha vizinhança, no trabalho onde eu estou, todo mundo me vê como cristão, mas Deus está olhando aqui, ó, e Ele está vendo, meu coração está cheio de coisas para o meu interesse. O meu coração tem renovo, viagem, tem cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de tudo, mas não tem Deus. As coisas de Deus estão largadas. Que esse ano, em nome de Jesus, eu peço que, em nome do Senhor, cada um de nós mudando, possamos fazer mais para Deus. Amém. Glória a Deus. Possamos dar lugar para Deus, se encher do Espírito Santo, porque você é vaso, e o vaso tem que ter azeite. Quando não tem azeite, tem que ter flor, pelo menos flor para enfeitar. Mas se Deus olha para o nosso coração, vê o vaso, uma vaso, e não tem nada em nosso coração, só tem as nossas vontades, o nosso querer, que vaso que nós somos? Todo mundo vai falar que nós é crente, mas diante de Deus não somos. Sabe o que fez esse moleque? Deus ele foi enchendo ele de poder, palavras, sabedoria, respeitando, obedecendo seus pais. Porque uma das coisas que Deus ele visa é a obediência. É obediência. Não é fácil para ninguém não, irmãos. Não é fácil não. Lá no livro de Juízes, primeiro, não está dizendo, não apareceu o anjo de Josué dizendo, não te mandei eu? Não é isso? Ou não? Não te mandei eu? Esforça, rapaz. Tem bom ânimo. Por quê? Você está achando que servir a Deus é assim? Não. Você tem que ter esforço. Porque nessa jornada você vai sentir vontade de desanimar muitas vezes. Esforça-te, porque você vai sentir vontade de parar. Vai ter um momento que você vai ter vontade de largar tudo. E foi assim também com os profetas. Mas eles lutaram e buscaram. Glória a Deus. Samuel foi buscando e obedecendo. Até o dia que Golias ele resolve desafiar os homens da cidade. Os homens altão, forte, massa, soldados, armados, preparados, mas ficaram com medo do Golias. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, fica quieto não. A hora que vem falando com enfermidade, ou quando você está na sua casa assim, ó, você está cheio de Deus, você está cheio do Espírito Santo de Deus, você está deitadinha lá assim, ó. Está todo mundo fixado na televisão, às vezes você está até deitado na sala lá, você está escutando lá, mas sua mente está em outra hora, está em outro lugar. Aí está aqui assim, ó, você está pensando numa estratégia para a igreja, numa coisa para a igreja, em nome de Jesus, e não, eu vou ter que melhorar, eu vou fazer uma visita, eu vou convidar alguém, eu preciso ir numa vigília, eu preciso me consagrar mais, eu preciso me soltar mais, é assim que tem que ser. Porque o homem, a mulher,
que ela está cheia do Espírito Santo de Deus, ela não consegue ficar parada ali. Consegue não. Quando ele viu falar que os homens, Golias estava desafiando os homens da cidade, não, eu vou lá. E quando ele chegou lá, Deus deu a vitória para ele. Eu não vou falar a história porque já a volta assim. Amém. Você vai entender? Então vocês conhecem a história. Quem está assistindo já deve ter ouvido, em nome de Jesus. Tá bom? Então, que nós possamos melhorar, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos fazer algo para Deus. Se soltar para Deus. Eu não tenho mais como subir. Aqui é o último grau de ministro. Último grau. Acabou. É daqui para o céu. Eu vou cruzar o braço? Não. Mas vocês têm ainda muita coisa, muita unção de Deus ainda. Que na Bíblia vai seguindo direitinho todo o ministério. Todo o ministério vai seguir direitinho. Eu participei de um culto no Eldorado com o irmão Salomão. Fui eu e a Dona Santa lá. A igreja estava fechada. Nós foi lá. E reconciliou um rapaz lá. E o irmão Salomão, ele falou assim que, como o senhor não tem pecado, o senhor não caiu pecado, né? Não caiu delito, né? O senhor vai ficar 3 meses, né? O senhor vai passar pelo conselho, né? A igreja já te recebeu, né? Você pode participar da ceia, mas o senhor vai ficar assim normal até o senhor perceber o que o senhor quer que aconteça com o senhor. O senhor pensa direitinho, analisa o ministério, é isso mesmo que o senhor quer? E 3 meses o senhor põe um medalzinho. Né? Mas quando passar pelo conselho, é eles que vão determinar. Fica entre 3 e 6 meses. Mas pelo que eu estou vendo, o senhor pode pegar 3 meses, o senhor pode pegar bem menor. Aí esses 3 meses o senhor põe um legal. Se o conselho achar que o senhor deve ser prolongado mais, aí vai para 6 meses. O senhor vai ter 6 meses para pensar se o senhor quer ficar aqui mesmo. Aí eu vi umas irmãs, e o Salomão também escutou alguma murmuração, né? Mas tudo isso, subiu. Aí eu levantei, pedi a palavra para o irmão Salomão, falei. Está vendo o irmão Salomão aqui? Vocês estão vendo? Está vendo nós aqui, que para vocês são preparados, às vezes, para pregar a palavra? Se nós sairmos do nosso ministério para ir em qualquer ministério, nós não vamos subir em cima do púlpito enquanto não fizer o curso todinho da teologia deles. Enquanto não terminar, quem tem teologia, só mostrar o diploma que foi feito, vai passar por alguma análise deles lá. E quem não tem teologia é toda a assembleia, toda a igreja grande, de ministério grande, vai acontecer isso com você. É só isso? Não. O que você não fez aqui, você vai ter que fazer lá no outro ministério. Vai ter que trabalhar, vai ter que evangelizar, vai ter que fazer. Por quê? Porque as palavras de Deus é uma só. A Bíblia é uma só. Então nós temos que desprender e soltar para Deus. Às vezes o impedimento que tem na nossa vida é porque nós somos um vaso. Tem um bocadinho de azeite que secando, nós ainda não soube aproveitar esse azeite. Porque se você tiver um pouquinho só, uma vontade, um pensamento só, eu preciso de evangelizar, eu preciso de fazer algo para Deus. É o que a mulher lá do 2 Reis tinha. Meu marido morreu. O que você tem em casa? Sua serva não tem nada, a não ser uma vasilha, um pouquinho de azeite. Será que tem esse ano alguém com um pouquinho de azeite? Fique de pé, em nome de Jesus. As palmas a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, aí está, meu Pai, a tua palavra, estende as tuas mãos santas, Pai, e abençoe. Pai querido, abençoe, meu Pai querido, quem está assistindo, meu Pai, quem está, meu Pai, vinculado, meu Pai querido, na internet. Coloca as tuas mãos, meu Pai, sobre a tua igreja. Abençoe, meu Pai querido, em nome do Senhor. Pai, eu sei, meu Pai querido, que a palavra, meu Pai querido, em nome de Jesus,
procure uma igreja e vai em nome do Senhor. Fique firme aos pés de Deus. Deus vai abençoar a sua vida. Com Deus. Dá-te bem, amém? Amém. Glória a Deus. Ah, sim, agora sim. Irmão, vamos fechar o material?